Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Hoje nós vamos trazer aqui algumas orientações, algumas informações sobre as novas lideranças, as novas governanças neste final de transição planetária. Porque já falamos aqui outras vezes que temos as orientações das consciências superiores de que teremos um tempo entre 2 a 3 décadas das grandes transformações finais, dos ajustes finais, para deixar a Terra realmente pronta 100% para estar totalmente dentro da quinta dimensão de consciência, num mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Esse período deve iniciar por volta de 2030, então temos ainda alguns anos para ver as mudanças dos sistemas. E o sistema de governança é realmente um dos sistemas mais críticos que a humanidade enfrentou, se bem que os outros sistemas também, como sistema religioso, sistema financeiro, sistema de ensino, sistema de saúde, enfim, tudo foi crítico, mas se tivéssemos um sistema de governança mais sério, mais honesto, mais limpo, os outros também seriam bem menos duros para a humanidade. Aquele grupo de controladores do mundo sempre administraram da sua maneira, porque eles controlavam os governos dos países, e aquele governante de um país qualquer que não ficasse atrelado às suas ordens, às suas agendas, seria combatido até ser derrotado ou até eliminado, enfim, tantas possibilidades. Tanto que eles tinham uma agenda chamada Agenda 2030. Eles tinham uma previsão de mudanças até ali, para entrar nesse tempo final do jeito deles, para tentar evitar a transição planetária. Coisa de maluco, porque a transição planetária não depende dos homens. A transição planetária é um evento astrológico do planeta, do sistema solar, da galáxia. Mas é que, tendo a humanidade sob o controle, talvez eles teriam uma alternativa para sobreviver, porque eles sabem que ao final da transição planetária não haverá mais treva neste planeta Terra. Não haverá mais nenhuma consciência humana, seja autoridade ou não, que se alinhe aos conceitos das trevas, esteja fora do alinhamento do bem maior, esteja fora do alinhamento com a luz. Então, o objetivo deles era manter. Sabemos que tudo isso vai terminar e a luz sempre vence e não há o que fazer. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que vou influenciar a mudança da Terra ou não. Eu apenas sou um habitante desse planeta como você, como qualquer um outro. O importante é entender como as coisas mais ou menos estão acontecendo e irão acontecer, para que nós façamos a nossa parte e seguir junto com a nova Terra, porque senão nós não vamos estar na nova Terra. As consciências que não se atrelarem à frequência do novo mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, não farão parte desta humanidade da Terra. E isso não é lei humana, nem aqui da Terra, é lei do universo. Hoje nós vamos trazer algumas dicas, porque são dicas ainda, não são normas, porque ainda não estamos totalmente naquele período final da transição, onde vamos colaborar para que o planeta Terra se adeque àquela norma para se transformar de fato num mundo de regeneração. Hoje nós vamos aqui trazer como as novas lideranças se alinham. Então vai ser fácil perceber, como se diz, pelo fruto se conhece a árvore. Então, de acordo com que cada liderança defende as suas ideias, as suas
plataformas, nós vamos saber quem estão alinhados com a nova Terra que chega e quem não está alinhado com a nova Terra. Se é que ainda alguém tem dúvidas, obviamente. O controle que existia vai deixar de existir. Por quê? As novas lideranças, elas vão ter 4 pilares, muito fácil de identificar. Eles vão estar atrelados à espiritualidade, à consciência, à humildade e à simplicidade. É por isso que vemos aqueles governantes que exploram o seu povo e vivem às custas do seu povo e riqueza em função do seu povo, mesmo com a miséria do seu povo. Esses não têm nenhum desses pilares. Pelo contrário, são opressores, são controladores, abusivos e qualquer outra qualidade negativa que possamos atribuir aqui. As novas lideranças, elas serão voltadas ao coletivo realmente do povo que forma cada nação, e não de um grupinho de apadrinhados e de compadres, como nós vemos acontecer há muito tempo. Aliás, eu diria que toda a história conhecida aqui, mais ou menos se manteve nesse transcurso que conhecemos. Poucos se beneficiando do coletivo de uma nação. Então nós vamos ver agora as coisas mudar. Aquelas lideranças vão realmente trabalhar honestamente para o coletivo daquela nação, daquele país, daquela coletividade. Não serão dominadores, nem controladores. Eles apenas estão numa situação colocada lá para administrar aquele povo, aquela nação, e visam sempre o bem de todos. Porque é assim que tem que ser. Em qualquer organização, é preciso que haja as lideranças, mas elas têm que estar sempre com o objetivo de servir aquela organização, aquele coletivo que está sob o seu comando, sempre em função de olhar o melhor caminho, as melhores soluções, como evitar os problemas em benefício de todos. Porque é como um outro trabalho, como uma outra profissão. Aquele funcionário é pago para desempenhar o seu trabalho. E ele precisa desempenhar o seu trabalho porque já está recebendo o pagamento. Não é preciso tirar vantagens, tirar proveitos, oprimir, massacrar. Essas novas lideranças não promovem confrontos. Muitas vezes ouvimos aquela frase, dividir para controlar. Quanto tempo isso já existe? Desde sempre. Vamos ver desde o Império Romano, desde as Cruzadas. Dividir um povo, jogar o povo um contra os outros. Dar pão e circo enquanto o massacre anda solto. O Império Romano, desde os primeiros tempos, há 2000 anos atrás, até porque o Coliseu de Roma foi construído pouco mais de 2000 anos. E ele já era utilizado para isso. O pão e circo dos imperadores. Enquanto o povo se divertia vendo uns humanos se digladiando com outros humanos até a morte. E assim havia, então, o divertimento e a divisão para enfraquecer a resistência da população contra os seus opressores.
não se utilizam de narrativas. Aliás, as narrativas, elas também sempre existiram, mas ultimamente, com o advento das redes sociais, da internet, das mídias também, porque nós temos que entender que desde que existe a mídia, desde que foi criado o rádio, depois a televisão e depois a internet, nós temos sempre aquela voz que tenta convencer a população de uma certa informação, mesmo que não seja verdadeira. Porque quando uma mentira é dita muitas vezes, ela se transforma numa verdade. Então, sempre foi utilizado esse artifício de convencimento, de acordo com os interesses. Então, as novas lideranças não se utilizarão de narrativas. Elas vão usar uma outra ferramenta muito mais justa, que é a transparência. Se nada é feito de forma desonesta, não tem nenhuma razão para esconder algo. Ninguém tem medo da verdade. Todos temem a mentira, porque um dia ela pode ser descoberta. Então, para evitar que a mentira seja descoberta, usa-se as narrativas para encobrir a verdade. Manipular a informação, enganar justamente aquela massa humana que depende daquelas lideranças. E quando falamos aqui em lideranças, não falamos somente em política, falamos também em outros tipos de lideranças, porque há lideranças em todos os lugares. Mesmo dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade, dentro de uma organização, até dentro das religiões, das igrejas, sempre há lideranças. E olha que as pessoas aqui que escutam e que acompanham aqui os vídeos, muitas têm 70, 80 anos, algumas até mais de 90. E eu faço parte desse grupo, afinal eu estou com mais de 70 anos também. E nós lembramos que, uns tempos atrás, tudo era muito transparente. Tanto que a gente acreditava na informação que vinha através de rádio, através de jornais, que na época tinha alguns também. Televisão nem existia naquela. Se existia, era de pouco acesso. Eu lembro que eu fui ver a minha primeira vez algo na televisão, eu tinha 12 anos. E era preto e branco, e tinha que ligar o aparelho e esperar não sei quantas horas para entrar no ar. E depois, sim, em 69, então, entrou a TV a cores. Eu lembro até hoje, foi um acontecimento. Enfim, hoje não importa mais a verdade. Hoje importa a narrativa. Quem tem a narrativa tem o comando. Isso nós temos exemplos de governantes do século passado, inclusive certos governantes lá da Europa, não vou citar aqui países, mas havia aquela máxima que foi dita: me dê o controle da mídia, da narrativa, obviamente. Eu controlarei as massas. E a partir dali, esse último século da transição planetária está sendo realmente mostrado que a verdade não tem importância. O que importa é a narrativa. Isso para quem controla, porque nós sabemos que pelas leis maiores, pelas leis divinas, somente a verdade. E somente a verdade libertará a população, a humanidade, e aquele que sabe da verdade.
E aquele que não sabe da verdade não será liberto, será escravo para mais tempo. Porque a verdade liberta. A verdade, ela é certeira, ela não tem meias palavras. Porque é verdade ou não é verdade. Não existe meio termo, não existe meia verdade. As novas lideranças jamais vão atacar aquele que diz a verdade. Mas elas vão atacar exatamente aqueles que buscam dominar e controlar o seu povo. Porque esse fim de ciclo é necessário. Nós temos algumas informações que até o final de 2027 deve finalizar, e é uma exigência dos irmãos galácticos. É preciso que a humanidade encerre de uma vez por todas e definitivamente todos os conflitos. Então é óbvio que as lideranças da Nova Terra e essas que vão também governar os países e as pessoas agora nesse final desse ciclo, nessas últimas décadas, que elas vão com certeza ter condições de coibir e, se for preciso, inclusive atacar aquelas lideranças que ainda buscam o domínio e o controle. Porque é preciso limpar este planeta. Nós estamos vendo, e foi dito isso há 10 anos atrás, que após libertar a Terra, remover aquelas entidades das profundezas dos abismos escuros, aquelas entidades que nunca encarnaram e que eram os controladores através do mal aqui nesse planeta, e depois a limpeza do umbral baixo, daquelas entidades que eram almas desencarnadas, então sim, tinham vivido como humanos, mas se compraziam no mal. Teriam que ser removidas, e depois, por fim, seria a remoção daqueles encarnados que se comprazem no mal. E esses encarnados que se comprazem no mal devem ser removidos, aqueles que exercem liderança, até 2030. Por ironia, o prazo da agenda fatídica. As novas lideranças, neste tempo final de transição planetária, são perseguidas porque revelam as verdades. Olha como nós estamos vendo isso. Quantas pessoas nos últimos anos estão sendo perseguidos no mundo inteiro porque dizem a verdade. Porque a verdade confronta com os dominadores, com os controladores. Desnudam eles, desmontam as narrativas deles. Então, aqueles que dizem, de fato, e revelam as verdades são perseguidos, são caçados. Por isso, mais uma vez, vamos levar em conta e olhar, se eu não tenho certeza quem é quem. Muita gente pergunta, será que fulano é do bem, será que é do mal? Eu não sei. Não cabe a mim julgar, eu não tenho essa informação, e mesmo que tivesse, não seria permitido falar, porque nós não estamos aqui para apontar dedo para certas pessoas. Nós estamos aqui para trazer orientações e reflexões. Então, mais uma vez, se você não conhece que árvore que é, verifique o fruto. É pelo fruto que se conhecem as árvores, muitas vezes. Quando não há maneira de identificar. Aqueles que perseguem aqueles que revelam as verdades, provavelmente, então, fazem parte do grupo que vai perder as lideranças, obviamente. Não tem mais energia, não tem mais frequência, não vai haver condições mais, porque esta frequência, essa energia vem da luz, e a luz vai vir independente da nossa vontade ou não. Chega e faz a mudança e pronto.
Não tem frequência, não tem poder, não tem força. Aquelas pessoas que espalham a verdade, aquelas pessoas que estão trabalhando para a nova terra que está surgindo, a nova humanidade, são pioneiros nesse trabalho missionário, porque são semeadores da própria luz. Então eles são também atacados pelas trevas, aqueles que vão deixar de exercer o seu poder porque não terão mais frequência. Então esses trabalhadores da luz são, além de perseguidos, também são difamados, para que eles não digam a verdade. É muito fácil ver como é fácil hoje os exemplos que temos. Quantas pessoas que são perseguidas, são difamadas, para que se calem. Então, quem concorda com a nova liderança que vai permitir que as pessoas se expressem, quem tem a sua liberdade? Ou tem pessoas também que se afinam com aquelas que são os opressores, porque são iguais. Consciências iguais se atraem. E lá no final, ninguém vai pedir para aquela consciência, você era governante, você era líder, você era condutor de uma massa, da sociedade. Não vai haver essas perguntas, simplesmente a consciência não tem frequência, seja uma pessoa influente, seja um simples mortal. Quando desencarna, a alma é uma alma. Não vai carregar nenhum título honorífico. Simplesmente vai ter ou não a frequência para a nova Terra. Não adianta criar castelos de areia. Na verdade, nós estamos chegando num ponto que muitas almas encarnadas, por suas escolhas, entraram num poço de areia movediça. Quando colocou os dois pés dentro da areia movediça, não tem mais como sair. Quanto mais se mexe, mais afunda. E é um destino cruel quem entra num poço de areia movediça. Nós vamos ver isso. Tantos exemplos que não vai ficar dúvida para ninguém. As novas lideranças, neste final de transição planetária, respeitam o livre-arbítrio dos outros e respeitam a liberdade dos outros. Eles permitem que os outros façam as suas experiências, que evoluam, porque somos almas numa escola de almas. Não tem que dizer o que você tem que fazer. Claro que tem as normas e as regras dos humanos, as leis humanas, até para não virar isso tudo uma esculhambação. Mas é preciso respeitar as pessoas como elas são, respeitar a liberdade delas fazer as suas experiências como almas encarnadas, porque não há como fazer diferente se cada alma escolheu o seu projeto encarnatório e precisa desempenhar esse projeto para fazer o aprendizado que ainda falta. Tentar proibir isso é simplesmente ir contra as próprias leis maiores, que são as leis divinas. As novas lideranças neste final de transição planetária respeitam tudo e todos, inclusive os demais seres sencientes, os reinos da natureza. O respeito pela Mãe Terra, pela consciência de Gaia, saber
conduzir a humanidade para que todos também respeitem a natureza e os seus reinos. Não é aquilo que se vê, onde quem manda tudo é o dinheiro e o resto que se dane. Mal sabem que ninguém leva uma moeda sequer, nem um cartão de crédito, no caixão. Adiantou o quê? Agora vai levar, sim, as suas ações, boas ou más, que vão pesar no destino daquela alma. As novas lideranças conhecem as dimensões dos mundos, as dimensões de consciência. Reconhecem os humanos como seres superdimensionais. Todos nós somos seres superdimensionais porque pertencemos a várias dimensões. Tanto que quando estamos encarnados, estamos na terceira dimensão, desencarnamos como alma, vamos para a quarta. Agora vamos fazer a ascensão, vamos para a quinta, podemos navegar em dimensões até de sexta e sétima, mesmo antes do final de transição, porque nós temos uma consciência que ela pode se alargar. E ninguém pode impedir uma consciência de se alargar, e podemos acessar dimensões mais elevadas, acima daquela que nós vivemos aqui, a realidade. Dentro deste quadro de novas lideranças, nada será imposto. As pessoas vão começar a ter mais liberdade, mais exercício do livre-arbítrio. É claro que ainda estamos num tempo que é preciso normas. Mas não é nada imposto como nós conhecemos hoje tantas situações. Alguém recebeu uma responsabilidade de uma liderança e aí quer se impor. E às vezes ultrapassa todas as regras positivas, decentes. Parece que perdem a noção da própria decência. Quando se impõe algo sobre os outros, à força, se está indo contra exatamente os tempos que estão chegando. E na contramão, o choque é certo. Pode demorar um pouquinho, mas o choque vai acontecer. É preciso ir para o fluxo e não na contramão. E aquilo que é imposto está sempre na contramão dos novos tempos que se aproximam. Essas lideranças também iluminam tudo e todos. Aonde elas passam, elas vão iluminar. Porque elas são lideranças atreladas à luz. Elas carregam luz. Elas emanam luz. Elas são luz. As trevas estão acabando nesse planeta. Não adianta querer se atrelar a algo que vai deixar de existir. Já foi falado isso. Não se apegue àquilo que vai deixar de existir. Porque você vai junto. Só tem um caminho. Que é para frente e para cima. Eu já disse isso tantas vezes. O caminho da ascensão. A subida. A elevação. A elevação da sua consciência, a elevação do seu caráter, a elevação da sua alma. As novas lideranças não vão espalhar medo jamais. Apenas confiança. Não é mais admissível que uma liderança espalhe medo para seus comandados. E aqui não estamos falando comandados como dominados. Comandados é aquele que tem um comandante que conduz no bom sentido.
não é um impositor, não é um controlador. Então as novas lideranças vão servir de guia. Aquele guia que conduz um grupo numa excursão. Ele conhece, ele sabe, facilita tudo para todos. Então esse líder jamais vai disseminar medo. E muito medo, desconfiança. Sempre o contrário, vai encorajar, vai animar, vai estimular e vai criar confiança no seu grupo. Este será o verdadeiro líder em breves tempos. E por fim, vamos aqui dizer que todas as lideranças do futuro próximo que já está chegando têm consciência da existência dos seres multidimensionais, extraterrestres. Até porque eles já têm contato com esses seres. E esse contato vai se estreitar ainda mais. E bem em breves tempos, teremos a revelação da sua existência. Por isso os conflitos precisam terminar até, no máximo, o final de 2027. Porque teremos o contato muito em breve. E é preciso que a humanidade confie nos irmãos galácticos. Mesmo que sabemos que há tecnologias hoje na mão de certos humanos, e faz muito tempo que essas tecnologias estão nas suas mãos, e que nunca foi divulgado porque, às vezes, eles usavam essas tecnologias para parecer falsos extraterrestres, obviamente, porque deles podiam aprontar alguma coisa e não seriam condenados porque foram os extraterrestres, não foram os humanos que fizeram tal ato que não é legal. Então, as novas lideranças já sabem de tudo isso. É por isso que nós vamos ver as revelações já desses seres extraterrestres a partir, eu acho que deste ano, mas até o final do ano que vem, muitas novidades vão vir. Não temos, assim, pormenores, mas temos orientações por alto que será fantástico tudo isso. Mesmo que hoje muitas pessoas ainda são céticas, não acreditam, mas dentro de um tempo não tem como negar e não tem como esconder. E faz parte das revelações da verdade. Também esta questão dos nossos irmãos. Porque nós somos extraterrestres. Nós viemos para esse planeta experienciar aqui como humanos, como almas encarnadas, mas nós somos na nossa origem extraterrestre, nós não somos nativos da Terra. Existem muitas maneiras de uma alma experienciar a vida aqui na Terra. A maioria é extraterrestre. Algumas podem ter sido criadas de uma outra forma, uma forma diferente, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, como já foi dito em alguns vídeos anteriores. Mas a maioria de nós viemos de outros mundos. A questão é que todos são submetidos ao véu do esquecimento para não atrapalhar a experiência, o personagem que é vivido aqui a cada encarnação. Então, não lembramos, mas vamos lembrar, vamos saber. Não só lembrar e saber, vamos ter a certeza, porque ninguém vai duvidar da sua própria história quando ela for lembrada. E por fim, então, vamos dizer que temos que começar a pensar. Como é que vamos definir as novas lideranças? Porque é a humanidade que decide
São as pessoas, cada um no seu lugar, na sua hora, no seu momento, na sua comunidade, no seu país. Independente de tudo, as coisas vão mudar, mas nós podemos atrasar um pouco, adiantar um pouco o resultado. Esta é a parte que cabe a nós. Vamos querer o nosso melhor? Vamos querer as novas lideranças que vão nos conduzir mais rapidamente àquilo de bom que está reservado para a humanidade da Terra? Eu acho que não é preciso dizer que somente um doido completamente fora da casinha para dizer que é o pior para a humanidade, porque senão vai pedir o pior para ele. E todos nós queremos o melhor. Muitos ainda não sabem, não acreditam e acham que isso é conversa fiada, mas aos poucos todos vão compreender que nós podemos sim não querer só o melhor, fazer por merecer o melhor. Lembrando que a cada um é dado segundo as suas ações. Ninguém planta abacate e colhe limão. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Senão seria uma tragédia. O que é justo é justo. Então a cada um, segundo a sua semeadura também. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Quem semeia trigo, vai colher trigo. Vai colher o grão, que dá o alimento. Nunca a consciência humana esteve tão pronta para absorver as verdades e as informações, as orientações novas que estão chegando como agora. Agora está tudo fácil. Você escuta uma conversa aqui, uma conversa ali, uma notícia aqui, outra acolá. Não entende quem não quer. Tem gente que de fato não quer entender, porque está condicionado. Uma mente condicionada, obviamente, não responde por si. Responde pelo outro que a condicionou. Mas dá tempo de abrir essa caixinha de Pandora e ver as novidades que tem dentro dela. Vamos fazer um esforçozinho e aproveitar esse momento maravilhoso, único. A Terra nunca passou por um momento assim antes, desde a sua formação, no seu início. Não vamos perder a cereja do bolo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.